Olá pessoal que gosta de teatro, hoje mais um encontro sobre teatro e cenografia, na série Rodas de Conversa. O assunto de hoje, figurino e cenografia. A cenografia e o figurino são essenciais no teatro, pois ambos ajudam a criar o ambiente, a atmosfera da peça. A cenografia define o espaço cênico, influenciando a movimentação dos atores e a dinâmica das cenas, enquanto o figurino caracteriza as personagens e a classe social dos personagens, além de ser funcional para os atores. A harmonia entre a cenografia e o figurino é crucial para uma experiência teatral coesa e envolvente. Juntos, eles trazem o público para o universo da peça. O figurino, por si só, é uma ferramenta poderosa para definir as personagens, suas personalidades e suas relações. Mesmo sem um cenário, o figurino pode comunicar informações importantes ao público, como o status social, a origem, a profissão e o estado emocional dos personagens, sem necessidade de palavras. A ausência de cenário pode dificultar a compreensão do contexto e do ambiente onde a ação se desenrola. Nesses casos, o figurino precisa assumir um papel ainda mais expressivo, preenchendo lacunas, colaborando para que a história seja contada de forma eficaz, conduzindo a imaginação do público e auxiliando na ambientação da narrativa. Assim, embora o figurino possa atuar de forma autônoma, a combinação harmoniosa com a cenografia é fundamental para proporcionar ao público uma experiência teatral completa, coesa e envolvente. Eu sou Maria Carmen, cenógrafa e figurinista, e hoje estou aqui com 3 colegas figurinistas que, na verdade, como todo mundo que faz teatro, exercem muitas outras tarefas, mas dentro dos grupos e fora deles também exercem essa função de figurino. Tenho aqui Cíntia Carla, Adriana Nunes e Juliana Drummond. E pergunto a elas como é a primeira rodada no horário, qual é para você a relação do figurino com a cenografia? Bom, a rodada veio para mim. Eu acho que, na verdade, é muito difícil você descolar as duas coisas em termos de visualidade. Eu penso esse figurino nesse estado cenográfico que ronda ele, né? Então, geralmente, eu acabo tendo uma dupla função também trabalho figurino e a cenografia, então eu faço sempre essa ligação, às vezes de contraponto, né? Às vezes a gente acaba trabalhando com essa ideia do contraponto, mas eu sinto que existe uma necessidade de você pensar os dois meio que o tempo todo juntos, mesmo quando você brinca com essa coisa do contraponto, né? Acaba que no momento eu sinto o figurino mais, eu não diria fundamental, mas mais utilizado nesse momento. Eu acabo trabalhando mais a questão do figurino do que da cenografia, né? Eu acho que até pela praticidade que a gente precisa ter, né, de mobilidade das coisas, a gente acaba dando mais atenção para o figurino do que para o cenário, né? No caso, assim, apesar de que eles estão sempre conversando. Eu não consigo ver duas funções separadas, o cenógrafo e o figurinista, não nas produções que eu trabalho. Sempre é a mesma pessoa que faz as duas coisas, ou que pensa as duas coisas, né? Porque não pode uma pessoa estar pensando uma coisa e o figurino entrar totalmente diferente do cenário, né? Mas você já sabe que a gente trabalha o cenário mais como um pano de fundo para os atores e para o figurino, mas com mais importância no figurino do que no cenário. Isso dentro dos melhores do mundo. Isso dentro dos melhores do mundo. Pela praticidade de viajar e também por uma questão de que todos os nossos espetáculos praticamente foram feitos
no Teatro dos Bancários, que é uma semi-arena. Então a gente sempre trabalhou o cenário como um pano de fundo, nunca pôde ter mais elementos, sabe? Você exerce o figurino fora do grupo também? Sim, já fiz várias outras coisas. Além do figurino, trabalho os objetos de cena mais até do que o figurino, né? O figurino, na verdade, o Helder que pensa e eu executo, mando executar e trabalho com os detalhes, né? Que geralmente uma costureira que você vai pedir não vai fazer. Então, trabalho com a espuma, com outros materiais para acrescentar no figurino, né? Juliana. Eu concordo, né, com minhas duas amigas parceiras aqui, e tem essa relação mesmo, não tem como você totalmente desligar, a não ser que seja uma proposta, um conceito, mas nunca dentro do que está sendo concebido ali como uma identidade, até para situar o público. E para ser um suporte também, aí eu vou acrescentar nesse lugar, um suporte não, mas um complemento para a própria atuação, né? Nós que somos atrizes também aqui, então assim, isso também colabora, né, com esse todo, e porque a gente vai entregar também para o público, né? O público conseguir se situar nesse lugar, se ambientar, né? Por isso essa relação ela tem que estar muito em harmonia, acho muito importante, sendo max, mini, sabe, a gente utilizando assim os elementos que forem necessários para explorar tudo isso, mas também como uma forma de dar mais veracidade para o próprio artista que está ali, né, em ação. Eu acho isso também muito importante, assim, nessa comunicação visual. Sem dúvida, é importante para encantar o público o espetáculo ser completo. E ser completo, a gente percebe que precisa ter as duas coisas. Mas, ultimamente, estão reduzindo a cenografia. E aí, como é? Aí fala quem quiser, tá? Não vai ter cenário, vai ter só luz. O cenário vai ficar em cima do figurino. Como é que resolve? Na verdade, assim, esse acaba sendo, como todo mundo que já falou que a gente também trabalha com questão de cenário, aí a gente acaba sendo muito rápida essa decisão. Quando chega o orçamento. Chega o orçamento, eu digo assim, não, adoraria, eu adoro escada, né? Não tô fazendo nada, eu sonho com uma escada. A primeira coisa que eu digo assim, tchau, escada. Trabalhando o desapego e usando a criatividade de uma forma um banquinho aqui, um banquinho. Exatamente. O que acontece? A gente acaba tomando essa decisão antes mesmo de começar a pensar nesse espaço, nesse local como um todo. A gente já toma essa decisão técnica mesmo de dizer assim, eu tenho essa verba com muita fé vai dar para eu construir um figurino que suporte, que alimente essa estrutura toda, né? É muito interessante, porque tudo interfere, né? Orçamento, palcos, né? A gente pensando assim, até na longevidade assim, do espetáculo, né? Não se engavetar logo, fazer só aquele espetáculo naquela temporada, não. Né? E pensando assim na praticidade também para viajar, pela quantidade também do elenco, né? do coletivo que você está trabalhando. Então, tudo isso tem que ser pensado de uma forma assim, com muita observação, muito atento, para se resolver tudo isso, né? A gente se desdobrar, né, para continuar dando leitura para aquela montagem, né, situando o público, orientando ele para embarcar nessa história, mas também tirando, né, sabendo como lidar com esses desafios, né, com criatividade e trazendo, talvez para o próprio corpo, para os elementos que são utilizados, né, a Adri falou isso, né, trabalho com espuma, eu vou trazendo junto com o Helder referências de objetos de cena que agregam e viram parte disso, né, do que é o cenário. Eu acho que tudo isso passa por uma mudança. A gente fazer teatro, eu já cheguei a fazer de terça a domingo, já cheguei a fazer de quarta a domingo, de quinta a domingo, sexta a domingo e sábado e domingo. Né? E numa cidade, sábado e domingo, a gente não tem mais as temporadas longas, principalmente aqui em Brasília, né? Assim, Rio, São Paulo, às vezes, vou tirar o Rio já, só São Paulo.
que consegue fazer uma temporada maior. Como... Fora isso, não, você já tem que estar preparado para fazer uma temporada pequena aqui, tentar outro teatro, né? Isso inviabiliza cenários maiores, produções maiores. E aí o figurino tem que crescer. Quando o cenário diminuir, a gente tem que... não é bem assim. Mas eu acho, Maria Carla, que até isso a gente está buscando simplificar, entendeu? Minimizar. O que está acontecendo, pelo menos, até perguntar para as meninas que também trabalham muito fora, eu acabo ficando muito nesse eixo Brasília. A gente está tendo temporadas agora de um dia em cada teatro. É temporada? Pois é em cada teatro. É um dia no teatro e tal, no dia seguinte, tipo, sexta num teatro, sábado no outro teatro, domingo em outro teatro. Tá chegando a roupa, nisso. como é que lava, né? Se ela for Não, mais complexa. nem tem que deixar, às vezes a gente deixa no ventilador, porque até isso, mesmo em teatros grandes que a gente faz, que antes fazia de quinta a domingo, de sexta a domingo, hoje é um dia numa cidade e outro dia em outra cidade. Entendeu? Climas diferentes, que seca, que não seca, mudando. E aí a gente tem que ressignificar tudo isso. Sim, né? porque... Com texturas, com material, com, né? Tá mais difícil. Então, como é que a gente vai fazer? Na verdade, sempre a conversa tem que ser assim. É claro que o teatro não vai se engavetar porque não tem eu acho que é uma vantagem você continuar fazendo, né? E o teatro, a gente nunca sabia o que ia acontecer com a internet depois da pandemia. E tá forte, as pessoas estão indo, né? Mas a gente tem que se adaptar a esses tempos que são diferentes. E tem que puxar mais esse humano para desconectar da telinha, ou tem que usar a telinha? Usar a telinha. Para fazer roupa assim com eletrônicos, ou não chegamos ainda nesse ponto? Para mim não é a coisa de colocar a tecnologia na roupa, mas pensar a visualidade dela para a câmera. Outro dia eu estava conversando com os meus alunos, eu dizia assim, gente, eu tenho que aceitar que não se desliga mais celular em teatro. Eu tenho que aceitar essa informação de que aquele story é muito importante para a sobrevivência desse espetáculo. Então as pessoas estão tirando fotos e postando stories no meio do espetáculo. Então muitas vezes a gente acaba pensando como é que vai ficar essa fotografia, não só para esse espectador inicial, mas para esse espectador da câmera, que é o nosso público de amanhã. Nada se desliga mais, né? Eu acho que a gente tem essa ferramenta agora, veio com esse desafio da pandemia e tudo se agrega, né? Eu acho que a arte permite esse lugar, né? Essa democracia, essa descoberta, né? Pra gente, como eu falei, se reinventando, se ressignificando, se atualizando, né? E trazendo o público aqui para não está fácil trazer o público. Exatamente. Dentro dos grupos, vocês têm uma história longeva aqui em Brasília, né? Vocês estão ficando longe. E Cíntia trabalha dentro de um grupo? Não especificamente. Eu trabalho com muitas coisas. Tem grupos coração, assim, agora estou fazendo para o Novos Candangos, por exemplo, que deve ter uns 15 anos que eu trabalho com eles ininterruptamente. Então, eu tenho muitos grupos que eu já dialogo há muito tempo. E aí, dentro desse grupo, você vai percebendo essas mudanças, essas diferenças, como é que você vai trabalhando isso. Quando você vai para uma escola, por exemplo, hoje em dia a gente está indo muito para esse espaço... Sem camarim. Para esse espaço escolar, que você vai ter que ter outros desafios para levar essas peças para esses outros espaços. Então é isso, cada grupo, ele acaba desenvolvendo algum tipo de fechamento de nicho ali, nesse local de sobrevivência. Que é isso, não tem teatro, vamos para a escola. Não tem escola, vamos para a rua. Não tem... E aí cada um desses é uma adaptação diferente em relação ao figurino. E aí, esse problema da cenografia e figurino, a gente tem aqui uma unanimidade. Vamos ver o que a gente descobre de diferença entre a gente na confecção de um figurino, deixar o ator bom, identificar a personagem de uma maneira sem a ajuda da cenografia, pelo que eu estou vendo, né? Correlacionado, mas sem. Eu acho assim, tem algumas coisas que são necessárias, assim. Eu acho que não dá para simplificar tudo, né? Tem coisas que falam assim, se não for desse jeito, é melhor não fazer também. Né? Não dá para você fazer uma coisa de qualquer jeito. Eu acho que é importante você conseguir adaptar, simplificar até por um lado e tudo, mas tem coisas que falam assim, não fazemos mais essa peça.
Porque assim, se eu não posso colocar o cavalo, 3 carros e não sei o que, eu não vou fazer essa peça mais. Então eu vou fazer essa outra que é mais simples, que dá para adaptar. Porque tem coisa que não funciona também. Né? Tem uma A gente faz teatro para o público, né? Não funciona quer dizer que esse público não vai nem entender. Que foi concebido de uma forma que se você empobrecer aquilo, para você não faz sentido. Né? Assim, você fala assim, não, então vamos enterrar essa peça aqui. Talvez, né? Eu acho. Enterrar, não sei se é matar no enterro, né? Mas vamos esperar essas condições mudarem. Será que vão mudar? Porque o processo político, de política cultural, ele vai determinando. Por exemplo, a gente está com muito menos teatro no DF. Sim. E os teatros não são preparados, não tem camarim, não tem jeito de passar uma roupa. E aí, como é que vocês que têm que ir para a escola? Vocês acabam sendo camareiras também? Usando Oxford, que não precisa passar. Lisoforme, Oxford, mas assim, tem isso também de buscar uma proposta também que não se saia de cena. Cada vez mais eu estou buscando também, objetos. Tudo sendo utilizado e transformado na frente, na cara do público, sabe assim? E a gente trabalhando a imaginação deles também para esses elementos, né? Então, por exemplo, se não tem como viabilizar e ter o cavalo, então como a gente também refaz isso e desenha isso e configura nos corpos ou na vestimenta, ou, né, como é que a gente revisita tudo isso. Juliana passou por isso na inauguração da Martins Pena, tendo que fazer os saltimbancos daqui para frente, porque a nossa peça estava daqui para trás. Né? E a gente jogando junto com isso. E assim, mas daqui para trás como? Porque tinha o telão nosso aqui, do que a gente ia fazer a peça à noite. Que é todo o cenário deles, é o telão de LED, né? É, um telão de LED da peça nova, do tela plana. E que também já é, o cenário todo está desenhado pro telão. Olha só, já é uma mudança e bem desenhado. E o Helder fez incrível esse cenário. Só que é um cenário de LED, então um painel. E os saltimbancos estavam fazendo de tarde. Praticáveis antigos, né? Já temos que fazer para frente. Artesanal, feito, pichado. Olha que legal, né? E são 2 linguagens já que a gente estava falando sobre isso. E é claro que eles tinham um protesto no telão, mas aí alguém viu e não deixou botar. A gente falou, pode usar, pode usar. Aconteceu mesmo, isso aí é segredinho. Porque estraga cada vez que usa. Não, eles queriam fazer protesto. A gente ia aproveitar, inclusive, o cenário da gente. Já podia colocar, né? Já que era ali no final da cena, então vamos subir ali. Um protestozinho ali só pra Vocês já tiveram que investir nos telões ou vocês alugam sempre? A gente pensou em investir, mas não tem como essa viagem, tem que alugar. E é caro e tal, mas cada lugar aluga, né? Mas aí leva de investimento. Não, porque tem coisas que valem a poderia pena, né, ser, não, valeria, mas a viagem é muito frágil, não compensa. Leva um pendrive só? Agora, um computador só. Essa questão. E a roupa, como é que vai? E o figurino tem que, claro, conversar com esse cenário. Não, o figurino tem que levar, tem que caber na mala. Ainda estamos na fase artesanal de ter que ter uma roupa, não dá para projetar. A gente sempre pensa num figurino básico para todo mundo, mas quando tem um elemento que é muito importante, ele que ocupe 2 malas, vai acontecer, entendeu? A gente também não vai, isso que eu falei, simplificar demais as coisas. Ao ponto de o espetáculo não provocar o encantamento. Exatamente. Esse preenchimento desse espaço pelo figurino, acho que alguns grupos aqui, Juliana, alguns grupos que eu trabalho também, que são grupos maiores, você tem uma capacidade de pincelar esse espaço todo com esses corpos, com essas corporeidades. Né? Então acaba que você pensa esse figurino quase como uma extensão de cenário também. E pode ficar muito bom até, né? Tem que trabalhar. O problema é ser obrigada a fazer isso, né? Não, na verdade, assim, no final das contas, essa coisa do artesanal, do desenho, do macramê, eu sou a louca do macramê, assim. Não, eu quero, já comprei a linha. Cíntia Carla. Eu já comprei a linha. Vou contar, a Cíntia Carla fez um figurino inesquecível.
Ela é a louca não é só do macramê, é da cola quente com TNT, TNT. Olha. E ficou, você fez um figurino de época que foi a coisa mais incrível. Incrível, Cíntia. Isso foi assim um marco na minha vida. Eu tô aqui só com os gigantes aqui também, né? Não sei o que isso. Mas assim, isso foi inesquecível que você fez. E era todo numa paleta só de cor, preto e branco, né? Um piso, né? Tem isso também. Vamos trabalhar só o piso? Não tinha um fundo, não tinha nada, foi caixa preta, mas pensou-se no piso e pensou nessa paleta e com essa textura, essa proposta, né, de fazer baixo orçamento, vai fazer como, né, uma coisa rebuscada de época e tudo mais. TNT, ela foi ali costurando com cola quente, isso foi incrível. E aí os nossos cooperadores, os outros profissionais que... É horrível ficar citando, mas eu vivi um tempo que tinha costureira, aderecista, que faz o complemento. Como é que é Camareira. agora? Camareira, gente. Camareira, A gente pegou isso. Que passa roupa pra gente. Nossa. Aderecista só ouvi falar, aderecista já não... eu que vou fazer, ok. E aí só a briga de adereço de cenário, adereço de figurino. Eu digo, adereço de figurino, adereço de cenário, para com isso. Mas, por exemplo, tem uma costureira que está comigo há mais de 20 anos. Que é a Neide. Também, quando eu penso que eu estou há 20 anos com a mesma costureira. E o bacana é isso, porque você acaba guiando um pouco o caminho dessa pessoa. Sim, eu chego lá, ela tá com 50 mil figurinos para fazer, tem que me encaixar, porque tá fazendo figurino de balé, de dança, de musical, de tudo. Que bom para ela, mas porque tem pouca gente, porque cabia até ter mais gente, né? Sim, mas é isso, tem uma especificidade da costureira de teatro, de figurino, que acaba sendo muito especialista. As outras, parece que quando você leva para as outras, elas não entendem, aí você tem que ficar explicando tudo de novo. Quando eu preciso de uma coisa assim, a minha mãe já sabe, né? E a minha mãe também, ela fez esse último figurino do Hermanoteu, que está todo refeito, ela que fez. E aí, quando ela vai assistir, ela fala, não, mas eu não gostei daquele outro ali, vou refazer. E ela mesma já vai refazendo. É o máximo isso, gente. Você consegue ter uma costureira, assim, de... Neide, sempre, Santa Neide, né, que está ali perto ali da gente e tudo mais. Mas também a gente recorre a brechós, recorre até essa coisa de atualizar essas, como é que é, de internet, compras de internet que você acha coisas absurdas. Eu estou fazendo meu primeiro figurino praticamente todo comprado na internet, muito a contragosto. Isso aconteceu recentemente, assim, de você não pode pegar, não pode... Mas às vezes também facilita, porque você não acha. Por exemplo, eu precisava de um camuflado para essa peça nova que fosse nos tons de laranja. Eu não achava, eu fui encontrar na internet. Porque vira bem vira uma base para aquilo que você precisa. Vou trabalhar em cima dele. Trabalhar em cima, geralmente a gente faz uma adereçagem por cima, a gente compra aquela peça como base e coloca as coisas em cima. Porque os preços de internet são diferentes. E o tempo da gente é para ontem. O preço de costureira, como são únicas, também. Aí, por exemplo, esse figurino que eu estou fazendo agora o processo em si teve que mudar completamente, porque ao invés de desenhar, primeiro desenha e depois não. Primeiro eu pesquisei o que tinha no universo, 50 sites. Que pode fechar. Depois eu fiz o croquis, aí assim, 5 que eu disse, não tem como. Aí voltaram para a costureira, teve esse cuidado de continuar com esse artesanal. E aí assim, as coisas que não tinham jeito foram para a costureira, mas o resto chegava e eu lá, bordando, refazendo, dando esse corre para conseguir finalizar. Então os processos eles estão mudando também nesse sentido, até tecido, gente, comprar tecido na internet é uma coisa que antigamente você não imaginava. Eu gosto de pegar, eu sou da antiga, não consigo comprar. Eu vou para Atacadão, me enfio lá em Taguatinga. Não, mas é terrível, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu sou a louca da pesquisa, eu entro nos comentários, eu leio comentário por comentário, o tamanho, às vezes o comentário é muito específico, assim, tenho 1,60 m, tenho 55 quilos, o M ficou bom em mim. Aí eu vou em cima disso e tem uma reza também, né? Tem uma esperança ali de que vai dar certo, às vezes não dá, e aí você tem que refazer, mas ainda assim o custo em relação ainda o tempo é melhor. Mais ou menos, que
quando você compra no Brasil é rápido, mas fora do Brasil você não tem controle muito desse tempo. E convenhamos, Brasília ainda é muito limitada, né? Eu acho que a gente concorda aqui. Sim, no mercado de figurino. Para ter com acessibilidade. O carnaval é muito pequeno. No Rio a gente tem uma vantagem por causa do carnaval. A gente tem saliva, muita né? loja. Com essas... Agora, aqui é super desafiador, né? Tem Tabatinga, só Ceilândia, né? Que tem que a Juventina era a costureira do Teatro Nacional e ela fazia os nossos figurinos, sempre costurava e tal. E aí eu resolvi abrir uma loja de aluguel de fantasia, que aliás é um ótimo negócio, porque você faz um figurino uma vez, no caso uma fantasia, e fica alugando, né? Uhum. E aí você coloca as roupas do grupo lá para alugar? Não tinha, mas o grupo usava as coisas da loja também para as apresentações, para evento. Tal, e a loja foi crescendo e a Juventina costurava para mim, a Juventina abriu a loja dela, eu fechei a minha, passei para frente, que eu não podia mais ficar, e inclusive está aberta até hoje, e a Juventina abriu a dela no Riacho Fundo, e hoje ela costura para mim de novo. Quando eu precisava, quero uma Mulher Maravilha, não sei o que lá, ela vai estar. Que legal. E como a gente pode funcionar nesse futuro com reciclagem, que é a palavra, né? Vocês que trabalham no grupo, como é que fazem com guardar roupa, que não é uma coisa fácil, tem que preservar, tem que lavar, tem que estar longe da poeira, tem que ter espaço. Os sapatos se desfazem, né? Gente, como é que fazemos para preservar, entrar nesse período de reciclagem? E o negócio é você também se desfazer, né? Que dá uma dor, assim, porque não cabe. Eu tenho um depósito grande hoje, mas com os figurinos principais organizados. Tento que um figurino não entre na outra peça, até por questão de viagem, que às vezes uma peça... A gente também hoje tenta que o figurino viaje de um lugar para o outro sem voltar para Brasília, que também não é muito bom, mas por causa de preço fica... E eu tenho uma outra ala só das coisas, roupa preta, roupa não sei o quê, roupa e das peças que não se montam mais, que eu fico guardando. Eu falei, um dia vai ter uma exposição? Um dia vai ter uma... Claro. Porque... Um dia usa por experiência própria. Mas não é organizado igual o seu, não, que fica lá na arara, penduradinho. É tudo em caixas, tudo em caixas. Mas tem que ter uma organização. Organizar o guarda-roupa acaba sendo uma função da figurinista, né? A função da figurinista ficou mais extensa. Eu trabalhei na TV Globo, cada pessoa faz uma coisa, que passa, só passa outra. E aí... É cômodo, porque você pode fazer mais trabalhos como figurinista. Mas eu vejo que cada vez mais a gente tem que fazer mais funções sendo figurinista. A gente tem que se ocupar, lavar. Como é que é para cada uma isso? Eu já sou a louca dessa limpeza da higienização, eu não aguento outro dia da organização. Outro dia eu falei, vamos pro bar. Ela, não, eu tô aqui, o saltimbanco tá todo aqui na sala, vocês não querem vir para cá não? Não. Foi mesmo. Falei, não, boa sorte. Exatamente, todos os uniformes ali, todos, né, são uniformes de futebol dos anos 70, então assim, e daquele jeito, porque se eu confiar pro elenco, para cuidar, aí mancha, aí descostura, e aí, gente, eu peguei um agora, que foi na volta do Corumim, já estava todo amassado assim, eu falei, gente, o menino vai entrar em cena agora, como é que a gente vai resolver isso? E aí, né, então eu já pego tudo para mim, não tem como. A ATA agora está a ATA é um dos nossos coletivos, então a gente está buscando por um espaço sede, né, que é um desafio. Mas está muito desafiador mesmo para a gente encontrar em Brasília, porque esse espaço sede vai servir também para um espaço de ensaio. Né? Espaço em Brasília custa muito caro. Muito. Apesar de ter tanto espaço, né? É uma cidade assim, isso que eu estava falando para ela. Mas espaço fechado, protegido, é caro demais. Exato, e para pensar sobre isso, né? Porque se fica em desacordo com o preço dos nossos ingressos. E aí os cenários, os praticáveis que a gente usa, mesmo assim, começa a enferrujar. Então você tem que pensar em toda uma estrutura que não seja só chegar e colocar lá. Né? Então é isso. Cada estrutura tem uma forma. Exato, tem que chegar fácil, o transporte tem que ser
né, acessível e tudo mais. E a mesma questão com o armazenamento dos figurinos também e a limpeza deles, né? Que tem que ser feita. A gente já perdeu muita coisa por armazenamento. Exatamente. Que nem você falou, sapato sarilando, a gente abria assim... E chove, mofa e não sei o quê. Mas eu acho que não tinha, né, muito esse cuidado. A gente ia, né? Mas a gente não podia, assim... E agora tá tendo muito isso pra gente não... Porque sabe que tem investimento, né? Exatamente. Precisa, a continuidade da temporada também, então temos que tomar conta É um disso. objeto que você perde, você não... Porra, a gente foi aonde para buscar isso, para fazer, para colar, para não sei o quê. Não é assim. Como o meu trabalho é mais com outros grupos, eu dou uma terceirizada nessa parte. Sim. Que aí entrega. O produtor, eu entrego não para os atores, isso aí é fundamental. Não pode, gente. Nunca, infelizmente, nunca para os atores. Nunca. Mas entrego para o produtor e digo, tá aqui, esse lava assim, esse lava assim. Geralmente eu boto tudo que eu faço máquina de lavar, porque é muita esperança você achar que vão lavar de outra forma. Então, melhor tudo é que eu não lavar, faço, mas quando tem que lavar. Máquina de lavar, se tem algum adereço mais complexo, ele tá fora da roupa, né? Ele tá de uma forma que ele consegue tirar e colocar. Aí eu explico tudo e digo assim, guarda com você, eu sei que ele vai deixar com os atores. Mas assim, a minha parte de explicar como é que vai usar, como é que vai trabalhar. E aí muitas vezes, anos depois, chega assim um grupo, então a gente vai remontar essa peça, aquela de 15 anos atrás. Aquela de 15 anos atrás. Mudou o elenco. O elenco levou para São Paulo. O elenco engordou. O elenco engordou. O elenco mudou para São Paulo. Aí eu tenho que pegar e refazer aquele personagem pensando naquele novo corpo. Aí a gente dá toda essa releitura desse momento agora de como tá a peça agora, mas rezando para que a maioria dê certo. Nunca dá. A maioria já perdeu. Pois é. Quando a gente vai remontar a peça, os atores já engordaram, outros foram substituídos, mas o produtor, na hora que faz o projeto, ele acha, não, o figurino tá ok, já existe. E aí, como é que a gente faz? A gente volta ele para a realidade. Tem que refazer. Coração. Apodrece, né? O sapato apodrece, cara. Isso acontece muito, né? Sim. Então, produtores, vamos lá lembrar que precisa refazer. A gente dá uma solução muito legal, assim, primeiro tem listas de cada espetáculo por ator, né? Esse ator nesse espetáculo faz esse personagem e usa isso, 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 isso. A roupa básica é essa, os adereços. Então, cada espetáculo tem a lista daquele espetáculo. Mas a gente resolveu porque ficava tudo meio solto. E no final de uma viagem, todo mundo quer ir embora, mete na mala, esquece um negócio para trás e tal. Então, a gente fez bolsas. Então, cada ator tem uma bolsa, pelo menos com seus objetos básicos, sapato, perucas e até figurinos que são dobráveis dentro. E essa bolsa vai com ele para trás do palco. Para contrarregrar, para ele também assumir essa porque a gente não tem camareiro, não nada disso. Então, assim, usou esse aqui, não vou usar mais, eu mesmo já guardo meu figurino. Entendeu? E no final disso... Você educou bem seus atores. Não, e aí cada bolsa tem o nome de cada um e a pessoa chega, porque se não chegava a mala, espalhava tudo, cada um ia... Essa peruca é minha, esse óculos é meu. Não, agora já vai tudo separado. E ajudou assim muito. A organização ajuda muito no figurino. Muito. E ator não é organizado e realmente vocês falam... Ator não pode levar roupa para casa. Não, de jeito nenhum. Não pode. Não. Ou vem manchada, ou esquece, ou... Não lavou e tá começando a mofar. Meu Deus. Eu tenho um trauma que um ator, uma vez, coitado, né? Mas roubaram o carro dele. Sim. Já aconteceu também, Olha como figurinos feitos à mão. Um figurino inteiro na mala do carro. Como a gente faz, né? E você perdeu só um ator. Eu já perdi, na véspera da estreia, um figurino inteiro. E como eu trabalhava na TVE, consegui resolver a estreia com outras roupas, né? E até depois ir resolvendo, né? O BO. Mas tem essa responsabilidade do tempo da roupa ficar pronto, né? O bom de trabalhar com as costureiras que vocês conhecem, elas aprenderam a noção de timing, exato. Que não adianta. Como é que é? Você que não tem uma assim, pessoal. Não, é a Neide, né? Mas ela já entende esse ritmo, ela já é treinada e condicionada. Não é como uma costureira comum que você vai ali da sua particular. Não é. Ela já é
para esse esquema. Então, ela entende essa dinâmica, os prazos, as datas, porque tem que chegar antes, sim. Porque tem essa adaptação de quem vai estar lá, atuando e sentindo, vai falar, ai, cada um tem um jeito, tem um gosto, tem uma alergia, ai, aqui é ruim para mim, porque nessa hora, quando eu for fazer... Então, tem que ter depois uma adequação, não só da concepção ali, parece que está tudo certo, agora não. Agora uma nova etapa, então são etapas, sim, né, tem que fazer a peça, né, e vai adaptando. Vestir, sentir, deixar entrar aquilo no corpo, né, para depois a gente entregar ali em cima. Que fase do ensaio que é bom entrar? Não dá tempo, não. Chega pra estreia mesmo. Mesmo dentro do grupo? Não tem ensaio? Como assim? A gente não ensaia com figurino. A gente só faz a peça. Mesmo que seja um figurino novo? Mesmo. Não tem... Não, mesmo a sonoplasta que entrou agora, ela estreia, não tem ensaio pra ela. Imagina o figurino, não tem. Não, isso não tem, mas... Eu tô tentando fazer. Mas assim, a gente tem, diferente dela, que trabalha com vários grupos, nós somos 6. A Sonho Real, que é a loja de aluguel de roupa, de festa, trabalha, assim, tem nossas medidas de todo mundo. Então, assim, quando precisa de uma coisa, a gente não precisa nem ir. Precisa dessa camisa, a minha ajudante, a Tatiane, leva, que é a figurinista nossa também. Leva e já faz, e já chega e já está na medida. Então, e ela é só figurinista? Ela cuida dessas listas, ela arruma, ela conserta, porque o figurino quando chega, ele precisa, soltou coisa, né, costurar, colar, parará. Então ela faz tudo isso, organiza e manda. Em geral, eu já consigo, já tem um tempo que eu tento, assim, às vezes não rola, mas a tentativa, e o que geralmente acontece é ter o figurino para foto de divulgação, que aí já é uma certa antecedência. Sim, mas aí a prova do figurino já é no dia. Aí eu digo assim, gente, alfinete aí, cuidado. Eles tiram a foto tudo alfinetado. Faz a prova nesse dia, aí depois eu dou aquela cedida para o ensaio, para sentir tudo, mas não deixo. Sim, é o ideal. E aí você vai arrumando ali, né? É isso aí. Não tem esse. Quando não tem, vai ali nesse meio do caminho, quer dizer, a gente tem aqui 3, né? Um mundo ideal, um meio do caminho ali e um para já. Mas então, esse mundo ideal também está circulando para um certo setor, ela, outro setor, você. Tem uma história de figurino muito interessante do Helder, porque realmente a concepção é dele, as cores, até... E eu executo mesmo, vou comprar o tecido, faço os objetos e tudo. Mas tem um figurino da Escrava Isaura, a comédia que as mães costuraram, né? Por isso que chamava A Culpa é da Mãe antes. E esse figurino a gente não ainda tinha ensaio geral na época, e a gente chegou no ensaio geral e ele não gostou. E ele mudou o figurino da quinta-feira para a estreia da sexta. E na sexta-feira eu fui refazer outro figurino, um figurino básico, preto, com camisa vermelha, com gravata, com a saia, só adereço e tal. E trocou a concepção de um dia para o outro. Isso é muito maravilhoso, porque essa função nos prepara muito, né? Muito. Isso elas vou fazer. Apagando fogo, tendo focos de fogo, assim, a todo instante, né? A gente tem que estar com uma equipe realmente muito afinada ali, né? Comunicando, numa comunicação muito equilibrada, vamos dizer assim, né? Para essa estética toda acontecer, mas também é isso, imprevisto teatro, né? A gente tem uma o tempo todo, bolsa de ferramenta que tem espuma, que tem uma pelúcia, que tem linhas, agulhas, elásticos e tal. Agora a mágica vai acontecendo, né? Vai tirando daqui. Na peça, sábado, eu cheguei 2 horas ainda da peça, o Pipo falou, preciso de uma tornozeleira eletrônica. Eu falei, já. Aí já desci, já peguei uma bolsinha, já fiz. É isso. Tem que ser, né? Tem que resolver. Isso é ruim e é bom, né? Porque o cérebro da gente precisa trabalhar para não chegar rápido aqueles esquecimentos. Mas a coisa divertida é aonde a gente vai para que isso aconteça rápido. Às vezes eu tô numa loja de ferragens. Sim. E eu pareço muito estranho, que eu pego um negócio e fico assim, eu boto aqui, a pessoa, moça, esse fio é elétrico. Eu não é essa a minha questão. Não é para isso, não é essa a minha questão. Então a gente tem uns pensamentos para fazer, onde é que você descobriu isso? Cara, eu entro nas lojas aleatoriamente. Exato. E vou procurando. Não é só uma loja específica, é um mundo, né? Não é. Olha aqui, nossa, isso aqui. Olha que legal, vai dar uma roupa, né? Dá super, né? O tempo todo vocês estão ligadas no figurino, por exemplo,
olhar uma rede de filtros de luz. Isso pode dar sampa. E a gente Texturas. compra também. E deixa ela E guardada. guarda. E às vezes não. Guarda. E às vezes não vai Aí usar. uma meia verde neon, nunca mais vou vou achar. precisar. Vai funcionar. Isso. Guarda. Dia usa. Um dia usa. É verdade. É complicado isso e é agradável também, porque a gente viaja, em vez de ficar vendo a Torre Eiffel, a gente está numa loja comprando coisas esquisitas. Exatamente. E a minha mala sempre volta bem estranha. Mas eu tenho uma coisa, eu não entro mais em brechó. Eu não entro, porque eu não dou conta mais. Você compra tanto. Eu vou comprar, não entro. Eu entro, mas eu entro controlada a Não, minha não parte. consigo. Eu entro pra fazer o né? trabalho, eu entro pra comprar coisas pro figurino, mas a minha mente, eu olho aquilo ali, negócio do meu tamanho perfeito, e pra figurino pra mim, não é nem pra roupa, é pra figurino. Eu digo assim, você não precisa disso, você sabe que para. Para. Eu já tô, eu tive que me condicionar, senão... Eu não entro à toa, só entro se eu precisar de uma coisa, vou lá, compro aquilo e saio. Senão... Mas eu acho que isso é um lugar muito legal, né, de nós artistas, a gente transformar o olhar e ele tá sempre atento, né, sempre de observação, assim, não de crítica, mas ali observação de profissional. E aí é isso, né, uma chavinha que tá ali ligada, que não esgota, assim, você tá ali e de repente, uma fita neon ali, legal, funciona aqui, isso é interessante, olha que bacana, como foi feito isso, né, sempre com esse olhar, assim, eu acho isso muito incrível, mágico, poético. E casos estranhos que faltou a roupa e você teve que arranjar ali na hora, tirar até a sua, não entra com... A gente já teve mala extraviada mesmo, que o pedaço do cenário teve que virar figurino, assim, costurado na mão, na hora, no chão ali. A gente não tem um sistema profissional de transporte, Não. de ajuda. Então, o figurino sobrevive. O cenário, um dos cenários não chegou de Belo Horizonte para Campinas. Era para ter chegado, não chegou. A estreia não tá ali. Meio-dia eu fui para o centro de Campinas, comprei TNT estampado, é o cenário do Tormentos, que é todo estampado. Sim. Fiz o cenário, forrei poltrona, mas não avisei o Helder. E ele chegou, ficou danado, falando, nós temos, na época, 27 anos, nós não vamos fazer com esse cenário, vamos cancelar a peça. Eu falei, porque a gente tem 27 anos, a gente vai fazer. E o público, tudo bem, o outro era lindo e tal, não sei o que, não achou até hoje, mas aconteceu a peça, que eu acho que tem que acontecer. Tem. E eu concordo. E aí vira também uma coisa... respeito ao público, comprou ingresso. Mas ele falou, por respeito ao público não vai ter. Eu falei, por respeito ao público vai ter. Ficou aquela discussão e ter. Mas se eu tivesse avisado antes, é um perfeccionismo, acho, artístico nosso. A gente tem esse olhar. Isso. É as duas coisas, é respeito e desrespeito. Né? Na verdade, não é ou. Então eu entendo, assim, esse lugar do Helder, né, de ele é ter muito, ao máximo ali, né, entregar ao máximo, mas... Às vezes... É isso, é um perfeccionismo, é uma exigência nossa, e de repente não, muitas vezes o público não tem esse olhar. Não, A gente sabe que quem está ali vai ser o público leigo, que está ali para o entretenimento. É claro que vai ter ali na cadeira gente do meio. A gente fica com essa preocupação, eu acho que é mais por esse lugar de quem vai estar ali na cadeira, mas assim, o público mesmo, vai desfrutar aquilo e a gente vai saber resolver, né? Que nem a gente já estava falando, que tem que dar solução. O tempo todo a gente tá... o show não pode parar. Não, e quebra coisa. O tempo todo na vida a gente está pensando em possibilidades que possam acontecer. É também assim com você. Sim, principalmente porque eu trabalho muito com figurino de circo. Supostamente era para ter 2. Já começa por aí, porque desgasta, é muito agressivo o que se faz. Então você vê grandes companhias, Circo de Soleil, eles têm 2, no mínimo 2 peças de cada uma e viajam com a costureira. Então, assim, já aconteceu coisas hilárias de eu fazer um macacão inteiro, né? E aí atrás era zíper. E eu assim, por favor. Ai, eu dei o zíper. Claro que em algum momento o zíper vai dar ruim. Então, eu ficava na coxia, eu tinha 10 linhas já na agulha, 10 linhas na agulha prontas. Meu zíper estourou. Eu de costas assim, a pessoa antes de entrar em cena. Entra. Não, esquece, agora você vai ficar assim até o final. Então, estourava zíper, eu ia lá e costurava em 30. Fiquei craque de costurar em 30 segundos umas costas inteiras. E joga pra cena.
Então, assim, acontece esse tipo de coisa que você já sabe. O mais louco é isso. A gente já tem certeza. A gente bota o zíper sabendo que vai dar ruim. Mas não tem opção. Também detesto Pois isso. eu vivi um tempo, olha que nostálgico, que as camareiras eram assim. Você não precisava ficar na coxinha, você podia assistir seu espetáculo para aprimorar. Não, aquela roupa pode ser um pouquinho diferente. E a camareira, você tinha certeza que estava lá pronta para consertar o zíper em 2 segundos. Existia essa rubrica também, né? Tinha, né? Agora está tudo reduzindo também, né? Nas planilhas, as rubricas. E aí botar ali as funções meio juntas e misturadas. E a gente, meu Deus do céu. A gente tem que aprender a se transformar. Não. Até o figurino eu acho que depois do ator a segunda coisa que não pode deixar de ter para você apresentar um espetáculo. Sim. Eu acho microfone, mas tudo bem. Pode ir pelado? Pode ir pelado? Pode. Olha. Mas eu acho essa coisa da camareira, a gente resolveu, acho que eles também, de alguma forma, a gente tem o nosso ritual atrás de essa hora eu não estou em cena, eu vou ajudar o Siri a trocar roupa, essa hora eu coloco a peruca nesse aqui, então a gente se resolveu. Faz parte da marcação do espetáculo. Isso, já faz parte. Eu não posso estar ali no celular. Nós temos muito que aprender, porque os próprios atores, quando se formam, têm que aprender isso. Agora, eles só estão aprendendo, acho que na marra. No uso, no dia a dia. Tem uma história engraçada que eu quase não fui substituída uma vez só, e aí foi uma atriz global que me substituiu numa peça aqui em Brasília. E a Tatiane ajuda, mostra onde está o figurino, separa as coisas lá, coloca a bolsa de cada um e tal. E ela conta isso até hoje, que ela saía de cena e ficava assim, pronto para a pessoa vestir ela. Isso eu já vi. Botar o pezinho assim. Exatamente. A Tatiane, ué, o que é isso que a mulher tá assim? Levantar o pezinho para tirar a roupa e botar outra. Eu percebo mais isso no cinema, né? O cinema que tem as funções de cada um, tanto que eu com essa coisa do teatro que a gente quer ajudar, e não pode. Aí, para que você tá tirando o meu trabalho. Aí que eu entendi. Aí nessas horas a gente fica, não mexe em nada que a figurinista vem para essa função. Você vê também, né? As linguagens, como são diferentes, né? Nessas funções assim. No teatro, não, né? Vamos Mas é a salvação do teatro, vocês não acham? O artesanal, o suor, o improviso, o poder rasgar uma roupa em cena. Esse não palpável é a diferença da tela e até do cinema. Porque o teatro está vivo, quando você vai lá ver, primeiro que o olhar é da câmera. Isso. No teatro, o cara pode ter resolvido olhar para aquele figurante que está lá, botando a roupa, né? A câmera então, você corta e faz, né? É vivo, né? O teatro é... E com isso, com essa conversa tão gostosa, a gente tem 2 minutos para cada uma se despedir. Vai você primeiro? Então vamos na ordem aqui. Bom, eu acho que é isso. A nossa conversa aqui é muito bacana porque a gente percebe que existe esse espaço coletivo de pensamentos com coisas completamente diferentes, formas completamente diferentes, mas a materialidade, eu sempre falo assim, gente, não interessa o conceito, para onde você vai em termos de corpo, de dramaturgia, o figurino é matéria. O figurino é presença nesse corpo. E ele vai ter que ser executado. E aí que a gente entra, mesmo que seja de um jeito completamente alucinado na última hora, mas existe essa necessidade dessa materialidade palpável. Então, ainda é muito artesanal, ainda é muito nessa costura, ainda é muito nesse espaço de você criar uma coisa, e aí vem essa magia do teatro, que é única. Que não vai ter um equivalente numa loja, que por mais que eu compre numa loja, eu vou retrabalhar em cima, às vezes o figurino é só um terno mesmo, né?
Mas outras vezes não, eu vou criar essa coisa que vai ser muito específica e que é teatral, que a gente não vai conseguir encontrar em outras linguagens. Isso que eu acho bacana. Bacana. Eu acho interessante a conversa porque a gente, com mais tempo de teatro, lembra de figurinos e cenários incríveis, né? Fiz uma peça num cenário seu que era de madeira, era uma sala maravilhosa, linda, que, assim, é bom ver como as coisas estão hoje, mas essa nostalgia também desses figurinos pensados, de um vestido de anquinha, de não sei o que era incrível também você poder fazer. E poder viver isso, e você tá recuperando essas histórias e contando e se adaptando aos novos tempos também, porque é isso que a gente tem que fazer, não tem jeito. É isso, eu só me sinto honrada de estar aqui nessa roda de conversa com essas 3 mulheres incríveis que eu admiro tanto e já tive a chance de trabalhar. Então, Carminha, muito parabéns pela iniciativa, trocar e falar e manter a memória da nossa arte, da nossa cultura, da nossa cidade é sempre importante, porque quem está participando aqui, nossa, nomes incríveis, pessoas que a gente admira também e que tem muito para dizer, porque a gente já está fazendo história, né? E em todas essas frentes de ação, né? Seja na atuação, na direção, com a cenografia, isso é muito importante para trazer para as novas gerações e eu só fico muito honrada e muito agradecida. Muito obrigada a vocês. Que hajam outros pontos de encontro. Sim.